A gente tinha histórias, né? E só dá um report para nós. Você chegou lá, você encarou a onça. O que hoje a Lovely Church, o que está fazendo no processo de revitalização? Pastor, eu achei que nem que a gente ia bater mais papo desse tema, mas está rapidinho então. Muitos irmãos têm acompanhado de perto, alguns dos irmãos já nos deram a bênção de estar lá com a gente também. A gente caminhou num processo de 5 anos de transição de uma revitalização. O primeiro deles foi trabalhar as questões emergenciais da igreja, questões financeiras, dívidas e outras coisas. A segunda, as questões espirituais da igreja. A igreja pôde se reconciliar com pessoas e com ministérios, e louvamos a Deus por isso também. A igreja pôde pedir perdão, ser perdoada, perdoar, Deus trabalhar essas questões. Paralelamente, a gente foi trabalhando a questão interna da igreja, a questão de autoridade na igreja, resgatar o bom convívio de liderança, um trabalho harmonioso assim, com as pessoas, decidindo, discutindo, mas sem brigar, com maturidade cristã e afetividade cristã. E agora, nessa última parte da transição, a gente teve essa transição de mudança de local, quando a gente orou a Deus, pedindo a Deus uma cidade, uma região que a gente pudesse ir para replantar a igreja, para começar de novo. E Deus nos colocou no norte de Boston, ali na costa norte de Boston, e estamos nessa etapa agora, que é a etapa da nova fase, a igreja olhando para fora. Já olhou para si, já recuperou, já saiu da UTI, mas não quer voltar para lá. Então agora a gente está olhando e orando para onde Deus nos dá a oportunidade de enviar o coração missionário, tanto para ajudar outras igrejas na revitalização, plantação de igreja, quanto também na obra missionária no mundo. Essa ministração do Dr. Fernando, para você como pastor, como é que você está absolvendo ela? Principalmente, vocês começaram o culto em inglês lá há 3 semanas. Uma proposta do culto em inglês. Como é que você está absolvendo isso daí? Por intuição, eu fico muito feliz de estar ouvindo o que Deus tem colocado através do pastor e do Dr. Fernando, porque essa era a nossa compreensão. Uma das condições que eu coloquei para a igreja, ao vir para cá, é se a igreja tivesse visão de se tornar uma igreja multicultural, porque eu entendia, sem saber, sem conhecer, que a gente precisava alcançar pessoas de todas as nações, estando no lugar, não importa a língua dela. Mas a transição também é gradativa, uma transição desde o momento em que as pessoas dizem não pode fazer culto em inglês porque nós brasileiro, né? Foi a expressão naquela época, quanto hoje a expressão e a compreensão da igreja e da liderança da igreja, dos colegas de ministério na igreja, de que a igreja está ali para alcançar pessoas independente da nação. E agora a gente começou, sempre experiência, né? Porque quando a gente fala assim, vamos fazer uma experiência mais fácil, né? As pessoas se abrem melhor do que uma mudança radical. A gente está fazendo como experiência agora um culto e EBD em inglês em horários intercalados. É o nosso terceiro final. Estamos muito animados, porque a gente, primeiro culto, a gente teve 1 visitante americano, segundo 2 visitantes americanos, terceiro 3 visitantes que eram multiculturais. Então, se Deus mantiver a proporção, me dá. O trem tá bom, não estava não. O trem tá bom demais. Tá bom demais. O trem tá bom demais. Só uma coisa aqui, aproveitando, quem está feliz com esse testemunho da Primeira Igreja Batista? Gente, é bom quando a gente vê a mãe da gente bem. Amém ou não amém? Bom demais. Em nome da igreja, a gente quer agradecer aos pastores que ajudaram a igreja, tanto lá, enquanto estiveram como membros, pastores, equipe, quanto os que ajudaram de fora, quanto aqueles que, como irmão, né, não estiveram lá trabalhando, mas orando por nós, em nome da igreja. Agradeço, porque se a igreja não morreu, literalmente, foi por causa do amor dos irmãos, das orações dos irmãos e principalmente da misericórdia dos irmãos. Só uma coisa aqui que eu quero mais um testemunho seu aí, ó. Gente, olha, uma das coisas aí para tirar a resistência que o Dr. Fernando disse aí é trazer uma equipe americana para a igreja. Isso traz um momento novo, isso traz uma galerinha nova. E outra coisa, essa galerinha nova, eles não vêm para receber massagem da gente, não. A gente bota eles para limpar a igreja, para carregar 2x4, 2x8, todos os tchus aí.
coloca eles mesmo para segurar o boi pelo chifre. E é uma oportunidade de você criar network, fazer mesmo uma rede de relacionamento para fortalecer o seu povo. Eu tenho 4 anos e meio que eu estou na missão aqui. Desde que eu cheguei, os mesmos parceiros que estavam no meu ano 1 estão comigo até hoje, e agora está diferente. Por quê? Vinha só o grupo, agora os pastores principais da igreja estão vindo conhecer a gente. E isso, assim, abre uma oportunidade para o nosso povo criar um mecanismo de relacionamento, e eu sei que você já recebeu grupos na sua igreja. Fala um pouquinho dessa experiência de gente de outra igreja americana chegar no meio da brazucada. Conta aí um pouquinho para a gente. Nós aí. tivemos 2 experiências muito boas. A primeira foi a receber, 2 anos nós recebemos a igreja de North Carolina, em Wake Crossroad Church, uma igreja abençoada, veio com jovens, depois no segundo ano vieram com adultos juntos. E o primeiro ano eles fizeram um trabalho mais interno, e ali no bairro, no segundo ano, nós fomos para o Salem Willows Park, pudemos alcançar a comunidade. Tem uma jovem brasileira que foi alcançada lá, que está frequentando até hoje a igreja, está fazendo parte da igreja dominicalmente, e isso vai botando a igreja na cara. Nós não recebemos a construção, porque naquela época não podíamos. E Deus nos abençoou na segunda experiência, que a gente ia receber uma equipe para a construção, para a reforma do prédio. O pastor Joe nos tinha feito o link, mas infelizmente nós não tínhamos ainda licença para fazer alteração, então não pudemos receber a equipe, mas eu pude receber a equipe na minha casa, a equipe que abençoou o pastor Joe lá na reforma do lugar onde até hoje a igreja se reúne. Então, para nós foi muito bom, porque a gente pôde hospedar a equipe que trabalhou com eles lá. Então a gente, essa compreensão de que a gente é um reino só, né? Não importa se para mim, igreja, para a sua igreja, o que eu posso fazer para abençoar a tua, é reino de Deus. Foi uma bênção, a gente se alegra de poder ter hospedado aquela equipe, e para nós como família foi maravilhoso, porque fizemos novos amigos também. Uma das coisas que é o testemunho, só para a gente finalizar aqui sobre o testemunho da PIB Boston. Anos e anos, a PIB Boston, naquela situação que a gente não quer nem recordar mais, agora é bola para frente, e ver a PIB Boston liderando novamente o plano cooperativo. A igreja que mais está devolvendo para o plano cooperativo, que é o plano cooperativo. O ano passado vocês foram o primeiro, e esse ano vocês estão na frente de novo. Nós vamos apanhar vocês, nós estamos na reta. Mas assim, fala um pouquinho do plano cooperativo, você como pastor, que às vezes a pessoa fica falando assim, o plano cooperativo, eu não tenho muita, está pouca ainda, quer dizer, a importância do plano cooperativo para a sua vida pastoral e para a sua igreja. Eu aprendi no seminário com o finado pastor João Falcão Sobrinho, a bênção da fidelidade e da liberalidade. Ele foi nosso professor de teologia pastoral, ministério pastoral e mordomia. E eu nunca esqueço aquelas lições que eu aprendi com ele, e uma delas é de que, quanto é bíblico isso, quanto mais você coopera com Deus na obra dele, mais Deus te dá. Nos anos mais difíceis da igreja, no primeiro ano, a gente estava com mais de $100 mil de dívida para pagar, mas ainda assim a gente voltou a contribuir com o plano cooperativo e pôde também adotar 2 missionários em Cuba, depois chegaram a 15. E tudo que a gente deu, Deus devolveu, em muito mais, que não dá nem falar com o dobro. E uma coisa que a gente sente claramente é que nós, a visão, eu costumo dizer o seguinte, alguns de nós temos, às vezes, na vida, a visão do reino, o meu reino, teu reino, a minha necessidade, o que eu preciso aqui. Mas é maravilhoso quando a gente descobre a bênção de ter a visão do reino, de que eu preciso aqui, mas a outra igreja precisa ali também. Então, quando a gente coopera com uma entidade séria, a missionária, organização como a nossa Batista Cooperativa, da ABCNI, e a gente sabe que a gente está fazendo diferença na vida de outros também. Então, não é só a nossa necessidade. E aí é uma avenida de mão dupla, porque na hora que a gente nem estava cooperando tanto naquela época, mas na hora que a gente precisou de uma carta de recomendação, que nem era conhecido, mas através do pastor Monteiro, do irmão de Josias, outros, uma carta de recomendação para apoiar no processo de documentação, eu tive essa carta, eu disse, uau, como é bom ter amigos. Então, participar do plano cooperativo é uma forma da gente abençoar o reino e da gente ser parte de um corpo de amigos, da gente cooperar com outros também, não só com a gente. E só
pastor, o doutor Fernando, pode vir aqui em cima? Não, mas fica aqui. O doutor Fernando, a igreja dele também é voltado também para missões. Talvez você está aqui na América, e eu sei que o dia a dia é agitado, mas cada dólar que as nossas igrejas, a gente envia para esse negócio chamado Cooperative Program, que quem inventou esse trem, o cara que, você está na casa dele, foi o Luther Rice, que inventou esse negócio. Você está ajudando hoje quase 5 mil missionários fora dos Estados Unidos, que estão servindo em tempo integral para a glória de Deus. Assim, algo que é surreal. Poxa, a minha igreja faz parte disso. Eu pastorei uma comunidade em Vermont, e assim, cada irmão ali é orgulhoso, porque eu falava, para a minha igreja aqui em Vermont, nós temos 5 mil missionários fora. É uma alegria, uma satisfação de dever cumprido. E a gente não abençoa com tantos dólares assim, mas a satisfação em fazer parte de uma família maior. Eu queria só que você procurasse, né, está o Josias ali, eu vou passar esse panfleto, você pega esse negócio aqui e faz o seu mission request, se você quiser para o verão, enfim, aí a gente começa a tentar buscar um parceiro aí para você. Eu entendo que você está na América, você tem esses recursos, se nós temos essa comunhão e essa irmandade com a Convenção Batista do Sul, que é a nossa convenção aqui na América, nós temos que usar e saber cooperar com esses irmãos. Vamos colocar de pé. Queria que o doutor Fernando orasse agora pela primeira igreja batista de Boston, aqui, chamar aqui a Julieta, vem cá Julieta. Né, eu chamo de Romeu e Julieta, Deus-se, né? Esse casal só tira foto namorando, gente. Eita glória, misturada com Vitória. Foi o Romeu e a Julieta. Mas é um casal assim que a gente aprendeu a amar. Assim, o coração que esse casal tem com a primeira igreja batista de Boston. A primeira batista de Boston está no coração de cada um de nós e é alvo de nossas orações. E quem aqui não se entristecia quando a gente lembrava? Né? Passava e não está mais. Olha, na semana que passou, até o centro do Moody foi revitalizado, um lugar que estava parado já há muitos anos. Eu creio que Deus tem um tempo novo para a Nova Inglaterra, como Deus ressuscitou a primeira igreja batista de Boston, trouxe você aqui para ressuscitar os seus sonhos para o ministério. Quem aqui vai sair daqui com os seus sonhos ressuscitados e pronto para essa grande obra? Deus vai fazer. Doutor Fernando. Te louvamos, ó Pai, pelo milagre da ressurreição, pelo milagre da renovação, porque a tua misericórdia, ela é nova a cada manhã. Muito obrigado pela vida do teu servo Antônio e Julieta, pela igreja batista aqui em Boston, e por o que tu está fazendo, Senhor. Obrigado pela fidelidade deles para com a tua obra e a tua fidelidade para com eles na tua obra. Te louvamos e te agradecemos. Continua abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Doutor Fernando, não é Julieta não, viu? É Deucineia. Romeu e Julieta. Eu ia chamar ele de Romeu, perguntei a ele o nome. Ainda bem que o Espírito Santo traduz as orações, né? Não, tá vendo essa brincadeira como é que dá? Eu ia orar por ele como Romeu, mas eu tive o cuidado de perguntar o nome dele, mas ela não perguntei. Desculpa, querida irmã, me perdoe. Ele falou que era Julieta, eu acreditei. Eu queria só... Durante o intervalo nós falamos algumas coisas interessantes. Primeira coisa que a gente estava conversando com o pastor Miguel, que trabalha com o Native American. Ele está aqui ainda? Como é que é o nome dele? Não era Uriel, não. Era o Miguel, ele estava aqui. Estava conversando comigo sobre esse trabalho e a gente falou que realmente alguns dos princípios que nós estamos falando teria dificuldade com Native Americans, por exemplo, teria dificuldade, porque já é uma questão social, existem outros problemas. Com African Americans também, a questão de assimilação, de adaptação cultural, é possível, mas é mais difícil. Existem outros fenômenos, outras coisas que precisam ser trabalhadas. Então, nem tudo que eu estou falando se aplica em todos os tipos de multiculturalidade. Tá bom? Então, é bom explicar sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre o culto inglês, porque isso é chave, e foi feita uma pergunta no final sobre como é o culto multicultural. E eu vou explicar um pouquinho mais, com mais detalhes, mas tudo começa com o culto inglês. Porque o culto inglês é a base do culto multicultural. Quando nós começamos o culto inglês na nossa igreja, e nós já tivemos cultos inglês, desde que nós compramos o templo, em 2001 já tínhamos cultos inglês.
E quando a gente começou o culto inglês em 2001, é diferente de como nós começamos em 2011. Em 2001 nós começamos porque nós queríamos ter um culto inglês. E a gente cometeu muitos erros mesmos. Quando houve um incêndio em 2004, então esse grupo que nós tínhamos no culto inglês saíram e se tornaram uma outra igreja, porque realmente a visão era diferente, várias coisas eram diferentes. A liderança, e quando nós recomeçamos, nós não queríamos cometer o mesmo erro. E a gente entende que o culto inglês, ele é a base do culto multicultural. E na nossa igreja, o culto inglês não é o maior culto ainda, mas ele é a base do culto multicultural que nós temos. Ele influencia demais o culto em português, porque uma vez que o culto inglês começou, houve muitas mudanças no culto em português por causa do culto inglês, por causa da estrutura do culto inglês. Então, ele é a base do futuro. Ele não é o C, ele é o C. Ele não é o B, ele é o C. Ele é o C em formação. Então, o culto inglês é o primeiro passo para a transição. Então, no nosso caso, e novamente, eu quero deixar vocês à vontade, mas eu vou explicar a minha experiência. E a nossa experiência não é só baseado no que a gente fez, é baseado, novamente, isso nasceu de um doutorado, de uma tese de doutorado no Fuller. Inclusive, essa tese está disponível na livraria do Fuller. Se você entrar na livraria do Fuller e procurar a tese, ela está lá. Então, ela está disponível. Foi feito baseado em pesquisa, e essa pesquisa que nós fizemos foi colocada em prática. Nós estamos 7 anos de experiência na prática de uma pesquisa feita durante 5 anos. O grande perigo do culto inglês é fazer dele uma nova congregação na igreja. E é muito cuidado. Existem 2 perigos no culto inglês, quando uma igreja, no caso brasileira, começa o culto inglês. Um perigo é fazer do culto inglês uma outra igreja. Fazer do culto inglês o culto dos jovens. Quando a gente faz isso, nós estamos criando um outro culto, uma outra congregação. E isso não vai trazer união, isso vai trazer divisão a longo prazo. O outro perigo do culto inglês, principalmente quando é feito por brasileiros, é fazer um culto brasileiro em inglês. E é muito comum isso. E, novamente, as pessoas têm boa intenção, mas boa intenção não quer dizer que é certo. O Testemunho de Jeová tem boa intenção quando bate na nossa porta todo sábado de manhã. A maioria deles não faz isso porque acham que é farsa. Eles têm boa intenção. Mas o que eles estão fazendo não é bom. Não estão trazendo a verdade. Então, só porque é boa intenção não significa que o resultado ou é o melhor que nós estamos fazendo. Então, quando a gente faz o culto em português, a gente faz um culto em português, um culto de uma igreja brasileira, e joga para o inglês. E simplesmente mudou a língua, não mudou a estrutura. Então, esse é um outro perigo. Eu uso como base um livro escrito por Charles Orne, chamado How to Start a Service. E esse livro, ele serviu de base para muitos dos nossos pensamentos. E Charles Orne, ele fala o seguinte: a primeira coisa que você tem que perguntar para você mesmo é por que começar no culto inglês? Você tem que entender o propósito. No nosso caso, o propósito tem a ver com a nossa visão multicultural que eu estou trazendo para vocês no início. Então, você tem que responder essa pergunta: por que eu quero começar um culto inglês? Qual é a base, qual o alvo? O que eu quero que esse culto inglês se torne? E no nosso caso, foi chave a gente entender que o culto inglês era o primeiro passo para a transição. Letra B, o papel do pastor sênior. O pastor sênior, o líder da igreja, seja chamado lead pastor, pastor presidente, o pastor sênior é o chave. John Maxwell diz: everything rises and falls on leadership, ou seja, liderança é chave. Se o pastor da igreja não entender isso, ele pode até mesmo não estar envolvido no sentido de, é possível de um pastor da igreja que quer começar, entende da transição, mas o inglês não é a sua língua principal. Quero fazer um parênteses aí. O fato de o inglês não ser a língua principal não significa que não deve ser a nossa língua. Nós estamos na América. Eu ensino na igreja que é a nossa obrigação aprender o inglês. E eu falo sempre à igreja: se sair uma lei de imigração em que falar inglês seria um dos pré-requisitos para receber documento, onde você estaria? Se
pré-requisito para receber documento é pagar imposto, você tem que estar preparado para isso. Então, se tudo começa com a liderança, é chave que nós, pastores, entendemos que nós precisamos pensar em inglês, falar em inglês, estudar em inglês. E é possível que, como no meu caso, eu sei que espanhol não tem como, eu falo espanhol, eu posso me comunicar em espanhol, já preguei em espanhol, já ensinei em espanhol, mas não tem como eu fazer um trabalho com excelência em espanhol. Então, eu tenho que delegar. E é possível que o pastor sênior vai chegar à conclusão, ok, eu vejo a visão, mas o inglês, eu não tenho condições, não vai ser, não tem, eu posso até aprender, mas não vou ter condições. Tudo bem, contanto que ele delegue, mas ele esteja na frente. Se o pastor da igreja não estiver na frente, não tem como isso funcionar. Segundo papel, no nosso caso, é a liderança da igreja. A liderança da igreja tem que estar... O pastor pode levar a igreja, mas se a liderança não estiver do lado dele, ele não faz sozinho. Então, no nosso caso, era importante, a diretoria da igreja era a chave para nós. Na nossa igreja, são 5 membros da diretoria, escolhidos pela igreja, cada um serve por 3 anos. Eu sou o presidente da diretoria da igreja, eu não posso votar, mas eu dirijo a igreja, eu tenho poder de veto, mas eu não voto, eu só dirijo a reunião. Mas toda a parte financeira da igreja é preparada pela diretoria da igreja, o orçamento anual da igreja é preparado pela diretoria da igreja. Os relatórios financeiros é dado à diretoria da igreja. E uma vez por ano nós damos um resumo para a congregação. É o nosso caso. Então, a diretoria da igreja precisava de acreditar nisso. Então, nós tivemos um tempo para poder treinar a liderança da igreja, entender o porquê que nós precisávamos fazer a transição, porque o culto inglês era importante. Depois, trabalhar com os demais pastores. Depois, trabalhar com a nossa equipe, o nosso staff. E a gente começar, e o staff é mais fácil, porque o staff trabalha abaixo da minha liderança. A diretoria me dá um orçamento e eu contrato. Então, o staff para mim não é problema, porque se o staff não estiver funcionando na visão, não pode ser parte do staff. Porque o staff trabalha, é contratado por mim como pastor da igreja. Então, eu preciso de ter um staff que tenha a mesma visão que eu tenho. Então, se o staff não tem a mesma visão, simplesmente tem que repor e colocar outra pessoa que tem a mesma visão. Depois de fazer tudo isso, nós temos que determinar o caráter do culto. E quando você parar, isso tudo faz parte do planejamento. Que tipo de culto você quer? Que tipo de culto o povo quer? Então, são 2 perguntas. Que tipo de culto, a visão do culto que eu quero, e eu vou pensar bem, se no nosso caso, o alvo era a nova geração. O alvo era 2.0, o alvo era 1.5, o alvo era 1.8, o alvo era os nossos filhos. Então, o que a gente fez? Nós gastamos tempo se reunindo com os pais deles, falando sobre essa visão. Nós gastamos tempo reunindo com os líderes que trabalham com eles, e nós gastamos tempo com eles, tentando ouvir, tentando entender as necessidades. Pergunta é, quem queremos alcançar? Então, nós temos que decidir, ok, fazer um culto em inglês só para fazer, nós temos que decidir quem nós vamos alcançar nesse culto em inglês. Qual o nosso propósito de alcançar o culto em inglês? Então, nós começamos com a nova geração, mas nós falamos, a nova geração é o início. Mas nós temos que determinar quem são as pessoas que nós queremos alcançar. Bem, nós chegamos à conclusão que, no nosso caso, novamente é o nosso caso, ok, nós não queremos alcançar, por falta de um termo melhor, não queremos americanos, no sentido de, quando a gente fala americanos, nós estamos falando Caucasians, nós estamos falando white America, brancos americanos. A gente fala, bom, esse não é o nosso alvo. Por quê? Porque eles têm mais opções. Existem muitas igrejas boas americanas perto de nós, que também precisam de alcançar ele. Esse não é o nosso alvo. O nosso alvo são pessoas que têm uma identificação com essa visão que nós temos. Então, quem são as pessoas que nós queremos alcançar? Pessoas que se identificam com o trabalho multicultural e que falam inglês. Primeiro alvo nosso são os nossos filhos. Segundo alvo nosso são todos os povos que estão na nossa área, que é muito diversificada, de segunda geração, de terceira geração, que são igual aos nossos filhos. Que vieram para cá e fizeram famílias aqui, alguns já estão casados, são segunda geração, são filipinos de segunda geração, são asiáticos de segunda geração, são hispanos de segunda geração.
todos eles encaixam nesse mesmo perfil. Terceiro alvo são pessoas que são, de alguma forma, atraídas a esse tipo de ambiente, que são pessoas casadas com brasileiros, ou casados com pessoas que fazem parte da segunda geração. Ou pessoas, no caso nosso, por exemplo, nós temos pessoas que viajam, americanos, Caucasian, mas que viajaram, moraram no Brasil, ou viajaram, moraram na Europa, e se sentem bem nesse ambiente multicultural. Então, a gente tem que determinar quem é o nosso alvo, e no nosso caso, nós chegamos a essa conclusão, porque uma vez que você tem o alvo, você determina a liturgia do culto, o tempo do culto, a característica do louvor e a característica das mensagens. No nosso caso, nós descobrimos que nós queremos uma liturgia do culto muito simples, mas efetiva. Nós queremos um culto de... No início, nosso alvo era um culto de 1 hora. E com o tempo foi passando e a gente fechou em 1h15. Mas durante muito tempo, nós começamos com 1 hora. Hoje, raramente passa de 1h15. Se passar 1h15 é um dia de ceia, algum dia que a gente tem ceia e missões juntos, um dia que a gente tem um preletor, alguém que não está acostumado com a forma que a gente trabalha. Outra coisa muito importante, falando de pessoas de fora, uma vez que você entra nessa visão, não é qualquer pessoa que pode pregar na sua igreja, porque nem todas as pessoas vão entender a forma que você faz. Então, isso diminuiu muito as pessoas que nós recebemos para pregar na nossa igreja, porque nem todas as pessoas conseguem encaixar nessa liturgia, ou nessa forma que a gente faz, nessa estrutura que a gente faz. E a gente prefere, então, não receber do que sacrificar a estrutura da igreja e a forma que nós queremos trabalhar. Para você fazer um culto de 1 hora, que era o início nosso, quando nós começamos, a 1h15, significa que você tem que fazer coisas bem preparadas. A estrutura é importante. Precisa começar na hora, não pode começar atrasada. Então, eu sempre fui muito forte nisso. As igrejas que eu sempre fui membro, meus pastores foram muito fortes em me ensinar isso. E na nossa igreja, se o culto começa às 9h30, 9h25 tem o counter toca, começa às 9h25 em ponto, 9h30 em ponto, o culto começa. Independente se a pessoa chegou cedo ou chegou atrasada, o mesmo problema que vocês têm, nós temos. Você fala 9h30, as pessoas começam a entrar 15 para as 10, 10 horas. Na igreja nossa é independente, o culto começa na hora, porque tem hora para começar e tem hora para terminar. Nós somos uma igreja que tem uma característica carismática. Então, nós somos muito alegres, nós não somos uma igreja de falar em línguas e no culto, nada disso, mas nós temos uma característica carismática. Então, nosso culto tem muito a adoração espontânea, etc. E tudo isso a gente pode fazer em 1h15. Nós começamos em 1 hora. Então, o fato de querer mover no espírito, ou ser carismático, não tem nada a ver com o tempo. Então, a estrutura, anúncios, por exemplo, os anúncios são todos preparados, projetados. Às vezes nós usamos, a gente varia, né? A gente usa vídeos de anúncios, a gente prepara os anúncios em vídeo, e os anúncios são projetados. A oferta, por exemplo, nós não tiramos muito tempo da oferta, nós mostramos que o dízimo e a oferta faz parte da adoração. Em muitos cultos, quem tira a oferta é o próprio líder de louvor, para mostrar à igreja que isso faz parte da adoração. Então, às vezes, nós geralmente cantamos 4 cânticos no culto, entre o terceiro e o quarto hino, às vezes a oferta é tirada. Naquele momento, o líder de louvor fala assim: vamos continuar adorando ao Senhor, e agora trazendo o nosso dízimo e oferta. Na Igreja Mensagem de Paz há 4 formas de ofertar. Você pode ofertar do teu Smart Giving. A gente tem uma forma de ofertar que a pessoa vai no tax, só dá o valor e aperta, é muito rápido. 60% da igreja hoje não usa envelopes, dá através do tax giving, porque literalmente leva 5 segundos para ofertar. Uma vez que ela está registrada, ela entra lá e só põe valor, $100, apertou 100, apertou, já foi. Isso tudo diminui o tempo no culto. Então, essa estrutura é importante, dos anúncios, da forma de fazer. E a gente vai, a liturgia do culto, o tempo do culto, nós determinamos, característica do louvor, nós decidimos que nós, no culto, novamente, no nosso culto, o tipo de louvor, bem, como nós queríamos alcançar, nosso alvo é a nova geração, que vai até os 35, 40 anos, não significa que uma pessoa de 60 anos não possa se sentir bem-vinda, mas o alvo é esse. Então, a música, a gente gastou mais ou menos 1 ano, eu contratei uma pessoa que trabalhou comigo para poder, quando a gente começou o culto, para criar uma banda, para criar um repertório de músicas que são ouvidas e que são cantadas por pessoas dessa geração que nós queríamos alcançar,
que era totalmente diferente das músicas que nós estávamos cantando no culto das 11h30, que na época era o culto em português. Característica das mensagens, nós falamos, mensagens, eu prego por série, eu trabalho por série na igreja. Então nós falamos, nós não vamos mudar a visão da nossa igreja, que é a pregação por séries, mas nós vamos fazer o seguinte, a série tem que ser relevante, e nessa geração, a praticidade, e eu sou teólogo, eu gosto de ensinar, eu ensino hoje, eu sou professor da Northwest University, que é uma universidade em Washington, e ela tinha um campus em Sacramento, o campus fechou e eles me contrataram para ser professor online. Então, teologia é a minha área, eu gosto de ensinar, mas nós chegamos à conclusão que esse tipo de culto não pode ser muita teologia, tem que ser mais prática. Então, todas as séries têm que ser mensagens que têm a ver com a praticidade. Como é que eu posso viver isso no dia de hoje? Então, nós estamos agora fazendo uma série sobre adoração, nós acabamos uma série sobre relacionamentos. E a gente decidiu, a visão é a mesma, a forma é a mesma. E aí, no nosso caso, nós fizemos a hora local. Nós começamos a falar, ok, na nossa igreja, se o horário nobre da igreja é de manhã, nós vamos ter que dividir esse tempo. Então, nós fizemos o seguinte, o horário nobre seria, o horário ideal seria 10, 10h30. 10h30 seria ok, entre 10 e 10h30. Então, a gente fez o seguinte, nós descemos o culto de inglês para 9h30, o culto de português começava às 11 e passou para as 11h30. Era às 11 horas, mas o que estava acontecendo, nós começamos, era 9h30 e o culto em português era às 11. Mas a gente, nesse ano, passou para as 11h30 porque estava tendo muita dificuldade com as bandas, porque as bandas são diferentes e os 15 minutos não era necessário, não era suficiente, desculpe, para fazer essa transição. Então, e porque a nossa igreja de estacionamento tem dificuldade também, a gente decidiu que a gente precisava de mais tempo. Então, aos poucos, nós fizemos essa mudança aos poucos e está funcionando legal. Elaborando o culto, formação da liderança, chave formar liderança do louvor. A liderança do louvor tem que ser parecida com o grupo. Então, quando nós começamos, o nosso líder de louvor era hispano-americano, o ministro de louvor também nasceu aqui, mas a família dele é Hispanic American. Acho que brasileiro mesmo só tinha um ou dois. O do português era totalmente brasileiro, mas a nossa liderança de louvor era mexicana. Hoje a gente já pode fazer um pouco diferente, mas no início era muito importante a gente fazer a diferença. Sotaque não é problema, nós não temos problema com sotaque, o problema é o inglês precisa ser bem falado, o inglês precisa de ser bem, tem que ter gramaticalmente correto. Então é importante, a gente trabalhou nisso, os líderes, os pastores que vão trabalhar, dali para frente nós decidimos que toda vez que a gente fosse contratar staff, a gente contrataria um staff da igreja que se parecia com aonde nós queríamos levar a igreja. A administrativa, novamente, aos poucos nós fomos mostrando que a diretoria da igreja também precisava de ser multicultural também. Aí nós estabelecemos propósitos para o culto. Uma vez que a gente fez todo esse trabalho de base, vamos estabelecer propósitos gerais, que era aonde nós vamos chegar, ou seja, quando nós vamos começar. Antes de começar o culto, nós fizemos vários ensaios. Nós tivemos um culto em que era só o culto, sem ninguém presente. Fizemos vários ensaios para que tudo desse certo. No primeiro ano nós falamos o seguinte, o primeiro ano não é evangelístico, o primeiro ano é para a igreja. E durante todo um ano nós trabalhamos sem convidar ninguém, nunca fizemos propaganda do culto, só a igreja sabia do culto. Porque o objetivo era aprimorar primeiro para poder passar para as pessoas lá fora. Então, durante um ano, o primeiro ano, 2011, todinho, nós nunca fizemos propaganda do culto, porque nós precisávamos de aprender a lidar com esse culto. E depois de 2012 é que a gente começou a preparar e propagar e etc. Então, isso tem a ver com ensaio, a adaptação, aprendizado. Nós tivemos muitas coisas que nós fizemos, que tivemos que aprender e fazer diferente, fazer tipo de música. Nós descobrimos, então, que precisávamos de um estilo próprio daquele culto, e isso tem acontecido. E fomos estabelecendo alvos, e hoje esse culto faz parte da igreja. Hoje a igreja não resiste a esse culto, mas levou tempo, levaram 6, 7 anos.
esse culto é a base do que a gente quer, o multicultural. O que esse culto fez? Uma vez que a gente criou esse culto, o outro culto, que é o culto em português, ele começou a copiar a estrutura desse culto. Então, hoje o culto português, ele tem mais tempo, as mensagens são um pouquinho mais longas, 10 minutos mais, tem um pouquinho mais de liberdade, mas a estrutura se tornou a mesma. O pessoal falou, poxa, a gente gostou desse negócio de não dar anúncio, a gente gostou desse negócio da oferta ser parte do louvor, a gente gostou desse negócio de o culto ser estruturado. Então, o culto em inglês começou a influenciar o culto em português também. E esse culto se tornou a base do multicultural. Então, hoje, por exemplo, agora no dia 11, nós vamos ter um culto multicultural. No culto multicultural, a base dele, do louvor, do culto multicultural, é a equipe de louvor do culto inglês. O repertório do culto multicultural é o repertório do culto inglês. A forma de pregar é do culto inglês. A única diferença do multicultural é o flavor que tem. Então, por exemplo, eu uso, no multicultural, eu falei para vocês, a gente usa, então, a gente tem um mini coral gospel. Então, no dia do culto multicultural, em vez de nós termos 4 back vocals, a gente tem o grupo todo atrás. A gente usa especiais, naquele culto multicultural vai ter especiais mais gospel. E se a mensagem não for pregada, não for traduzida ou interpretada para o inglês, para o português, nós temos músicas, cânticos com flavor de português e espanhol. Se a mensagem já for em inglês, não, é totalmente em português. Mas o flavor latino, brasileiro, está lá. E é isso que faz o multicultural. Então, essa é a base do culto em inglês que nós fizemos. Não é simplesmente começar, é um trabalho de base. Se você quiser mais ler esse livro de Charles Arne, é um excelente livro para te ajudar, mas basicamente foi dessa forma que nós fizemos. Pergunta, comentário sobre o culto em inglês e como começá-lo. How to Start a Service, by Charles Arne. How to Start a Service. Está na seção 4. Outra pergunta, sim. Leading an ethnic church to a multi-ethnic church. No, desculpe. Leading Message of Peace Church from an ethnic church to a multi-ethnic church. Mas tem o nome da nossa. Leading Message of Peace Church from an ethnic church to a multi-ethnic church. Da Fula, se você entrar na livraria da Fula, tem. Se não, você pode mandar um e-mail para mim, ou fcarvalho@messageofpeace.org, e eu te passo. Exatamente. Está na tese. Obrigado. Outra pergunta. Ok, isso é muito chave. Para terminar, vai para a sessão número 5, talvez aqui vai ter algumas perguntas para vocês, tá? Estabelecendo uma igreja multicultural, que esse é o que vocês me pediram para falar, esse foi o tema que você me deu e eu introduzi isso. Eu quero dar uma palavra para vocês de encorajamento. Eu já dei esse workshop, adaptado e diferente, em vários lugares, para vários grupos. Eu já dei para pastores da Assembleia de Deus, pastores metodistas, pastores brasileiros, pastores da Igreja Batista, American Baptist Church. Eu estou fazendo um trabalho com o grupo hispano da ABC em Los Angeles. Mas, sinceramente, esse é o grupo que mais eu vejo com mente aberta para o que a gente está fazendo. E eu fico muito contente com isso. A maioria do grupo que eu falo, eles estão no A e não conseguem chegar ao C. Eu acho que a maioria de vocês, pelo menos os que eu conversei, eu acho que vocês entendem o C. Eu acho que a única dificuldade que vocês estão é encontrar o B, ou saber como sair do B para chegar no C. E eu fico muito contente com isso. Então, eu acho que vocês estão no caminho certo. E eu fico muito contente e grato por isso.
Introdução. Uma igreja multiétnica não é apenas bíblica, como eu mostrei para vocês, mas também crítica para o avanço do evangelho no século XXI. No entanto, a paixão por tal igreja deve ser impulsionada não tanto pela busca da reconciliação racial. Se você falar, eu falo isso muito com americanos, quando você fala de igreja multicultural, a ideia deles é reconciliação racial. Esse não é o caminho de criar uma igreja multicultural, mas pela necessidade de homens e mulheres se reconciliarem com Deus através da fé em Jesus Cristo. Mapeando o movimento. O movimento de igreja multicultural começa com o princípio da unidade homogênea. E o princípio da unidade homogênea é o seguinte: as igrejas crescem mais rapidamente quando são homogêneas, formadas por pessoas da mesma origem étnica, econômica e educacional. Ou seja, se eu quero crescer uma igreja afro-americana, eu tenho que ser afro-americano, trabalhando com afro-americano, pensando como afro-americano. Se eu quero crescer uma igreja de japoneses, eu tenho que ser uma igreja japonesa. Se eu quero criar uma igreja brasileira, vamos ser brasileiro. Bem, na maior parte isso é verdade, mas o problema é que isso encoraja e justifica a segregação. A mentalidade do século XX tem sido sempre de igrejas homogêneas, mas também prevalece no dia de hoje. Quando um brasileiro fala assim, Deus nos trouxe aqui para alcançar brasileiro, eles estão pensando em essa ideia de pensamento de igrejas homogêneas. Durante os anos 90 aqui na América, teve um movimento chamado Promise Keepers. E o Promise Keepers, se você viveu aqui na América dos anos 90, sabe que foi um movimento que durou pouco tempo, mas foi altamente influente no pensamento de igrejas. Foi um bom precursor do que estava por vir, essa ideia de multiculturalidade, de ideia de adorar ao Senhor de uma forma multicultural. E eles faziam grandes eventos, estádios, ginásios e etc. Nos anos 90 também foi publicado um artigo chamado Dividido pela Fé, e esse artigo disse que às 11 horas da manhã de domingo é a hora mais segregada da semana. 92,5% das igrejas são monorraciais, somente 7,5% são multirraciais. E naquela época eles estavam lidando com diferentes raças, e não etnias ou culturas. Esse estágio pioneiro número 3 do movimento da igreja multiétnica acontece por várias razões. Primeiro, mudanças demográficas. Hoje as pessoas mudam muito. E áreas que antigamente eram só americanos, hoje tem várias etnias. Pessoas que só tinha pessoas brancas, hoje tem gente de todas as nações. Há também um número crescente de livros, revistas e artigos de jornais, encorajando a gente a ganhar essas pessoas. Há um número crescente de igrejas que hoje se descreve, muitas igrejas que nós somos multiétnicos, nós somos multirraciais, nós somos multiculturais. E o que está acontecendo, está havendo uma mudança de estrutura na denominação. Há vários estudos que mostram que a única igreja na América que cresce são as igrejas multiétnicas, ou étnicas. Em qualquer denominação, seja batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, na América, as únicas igrejas que crescem, ou elas são étnicas, ou são multiétnicas. São as igrejas que estão crescendo na América, e as denominações estão vendo isso. Mas Jesus, página 15, ele já orou, ele orava sobre isso, ele disse assim, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes como igualmente me amastes. Jesus orou por unidade. E quando a gente fala de unidade, eu vou falar mais na frente, unidade não é uniformidade, não é unanimidade, não é união. Unidade significa que nós não somos iguais, isso seria uniformidade, nós não pensamos iguais, isso seria unanimidade, nós não simplesmente estamos juntos, isso seria união, mas nós temos uma unidade, unidade de propósito, unidade de visão. Mandato e compromisso de uma congregação diversificada, definindo termos. Quando a gente fala de multicultural, nós não estamos falando de multiculturalismo. Multiculturalismo, na verdade, é uma doutrina de tolerância, que, pelo menos eu, não creio que esse é o caminho. Doutrina de tolerância não é o caminho para nós. Esse é o problema de muitas igrejas que se tornam tolerantes e começam, então, a se comprometer com princípios bíblicos. Quando nós estamos falando de multicultural, nós estamos falando de diferentes culturas em união e em unidade. Multiculturas, diferentes culturas, reunidas
no mesmo lugar, com o mesmo propósito, união e unidade. Multirracial significa que são várias raças. Mas eu gosto mais do termo multiétnico, ele é o mais bíblico, porque a palavra etna é a palavra bíblica para povos. E eu acho que multiétnico seria um excelente termo. Eu uso muito mais multicultural, porque às vezes o multiétnico é um pouco pejorativo. Porque quando você fala entre americanos, assim, uma igreja étnica ou multiétnica, eles veem tudo menos eles. Então, quando você usa o termo multicultural, é mais abrangente. Mas talvez o melhor termo seria multiétnico. O movimento multiétnico não representa nada novo, foi envisionado por Cristo. João, capítulo 17, nós lemos o verso 23. E interessante que nessa passagem, em João 17, 23, há uma cláusula que no grego a gente chama da cláusula riná, que é para que eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo. Ou seja, essa cláusula rina, que é traduzida no português para que, é propósito. Ou seja, a razão que Jesus quer a unidade, vai lá acima para mim no João 17, 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Por quê? Qual o propósito? Rina, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, a unidade é a base do evangelismo. Então, o meu propósito é a razão que nós precisamos de igreja multicultural na América, e a razão que a minha igreja deve ser uma igreja multicultural, é por causa do evangelismo, é para alcançar mais gente, é para alcançar mais povos, é para alcançar a próxima geração. Descrito por Lucas, Atos capítulo 11, principalmente versos 19 a 26, capítulo 13, verso 1, eu não tenho tempo para ir para essas passagens, e elaborado por Paulo, especialmente no livro de Efésios, quando Paulo claramente fala que Deus tirou todas as barreiras entre gentios e judeus, e ele disse assim, agora não tem mais escravo, não tem mais mestres, não tem mais gregos, não tem mais bárbaros, não tem mais fêmea, não tem mais macho. Deus nos uniu então com 7 propósitos. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, se vocês saem daqui hoje ouvindo tudo isso, e vocês devem ter várias perguntas, e eu quero me dispor a responder, que eu puder responder, para que isso para que isso aconteça, são necessários 7 compromissos importantes, e eu coloco eles aí para vocês. Você não vai conseguir fazer um trabalho de multicultural sem esses 7 compromissos. Primeiro dele, abrace a dependência do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esse é um trabalho espiritual, ele não pode ser feito na base humana, é algo espiritual. Abrace a dependência do Espírito Santo. Você vai precisar de uma parceria com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, olha, ele é mais real do que a pessoa que está ao seu lado. Jesus fala assim, ele é o paracleto, aquele que é chamado para estar ao seu lado. Jesus diz assim, eu vou pedir ao Pai, ele vai mandar outro. A palavra outro no grego é outro da mesma forma. Não é héteros, é halos. É outro igualzinho. O que Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para nós. E Jesus falou, ele vai dirigir, ele vai lembrar, ele vai falar, ele vai guardar. Às vezes a gente começa a fazer uma coisa e de repente o Espírito Santo fala conosco, não faça assim. Isso não vai dar certo. E a gente ouve o Espírito Santo. A gente sempre precisa dele, mas principalmente numa mudança radical como essa. Segundo, tome passos intencionais. Uma igreja multiétnica ou multicultural saudável será estabelecida não por assimilação, como eu disse, mas por acomodação. A ideia de assimilação é integrar alguém em um grupo maior para que as diferenças minimizadas e eliminadas. Acomodação, vamos ajustar as nossas ações em respostas às necessidades de alguém. Nós vamos adaptar, nós vamos acomodar para que isso possa acontecer. Terceira coisa que você vai fazer, você tem que capacitar uma liderança diversificada. Atos 13:1, quando nós lemos da igreja de Antioquia, que foi a igreja que mais fez. A igreja de Jerusalém foi onde tudo começou. Mas a igreja de Antioquia foi a igreja onde os missionários foram enviados. E por causa da igreja de Antioquia, o evangelho chegou até nós. Se olhar em Atos 13:1, você vai ver que a liderança da igreja, pela citação de Lucas, era uma liderança diversificada. A pergunta que eu faço é assim, por que a melhor pessoa para o trabalho sempre se parece com você? Se você vai pensar numa igreja multicultural, as pessoas que você vai colocar na liderança precisa de ser um pouco diferente de você.
Então, se você tiver que contratar alguém ou trazer alguém, começa a trazer pessoas diferentes de você. Começa a trazer um asiático, começa a trazer um afro-americano, começa a mudar a liderança. A liderança tem que ser diversificada. E são passos intencionais. 4, desenvolva relações interculturais. Cuidado com os nossos próprios preconceitos. Não necessariamente racismo. Preconceito é uma opinião pré-formada sobre alguém ou alguma coisa. Então, eu vou entender quais são meus preconceitos para com os americanos, para com pessoas de outras culturas, e eu vou começar a gastar tempo com essas pessoas. Se eu quero uma igreja multicultural, mas todo o meu ciclo de amizade são só brasileiros, eu só vou pensar como brasileiro. Então, eu tenho que começar a me desenvolver, vou começar... tudo bem, eu trabalho com brasileiros, a minha igreja é brasileira e tal, eu sou brasileiro e tal, mas eu vou começar a assistir outra coisa. Eu não assisto televisão brasileira. Eu estou na América, eu quero receber, então eu não vou assistir Globo, não vou assistir nada. O que está acontecendo no Brasil, eu vou saber através... Mas a minha mente tem que mudar, eu estou aqui, eu tenho que saber o que está acontecendo aqui. Eu vou começar a ir a seminários, não só onde tem brasileiros, mas onde tem pessoas diferentes. Eu vou começar a ler livros diferentes. E se você aprende pelo menos a ler inglês, você começa a ter uma vasta literatura disponível para você. Eu vou começar a conectar com pessoas diferentes. Eu tenho pastores brasileiros na nossa área, mas os pastores com quem eu oro são os pastores da cidade. E os pastores da cidade são pastores hispanos, são igrejas que são igrejas luteranas, igrejas presbiteriana, congregacional. Nós nos unimos e nós oramos. Por quê? Nós queremos desenvolver relacionamentos interculturais. Número 5, busque a competência transcultural. Proficiência em abordar a cultura ou os costumes de outra pessoa. É importante você entender suas necessidades, suas expectativas, o que está acontecendo. Então você começa a ter que ser competente, começa a comer comida diferente. Em vez de falar, olha, a comida americana não presta. Não é toda comida americana que não presta, tem comida americana que é boa. A comida indiana é ruim. Vamos tentar, já experimentou? A comida não sei o que. Então, comida é sempre importante na vida de todo mundo, não é? Então, estou falando da comida como exemplo. Mas você começar a ter competência transcultural, começar a entender, viajar. Se você pode fazer uma viagem missionária. Eu e Tereza acabamos de voltar de uma viagem à Polônia. Nunca tínhamos estado na Europa oriental. Nunca tínhamos passado ali para a antiga, aquela Europa que estava atrás da cortina de ferro. Então, foi algo tremendo. Descobri coisas na Polônia, a gente achava que a comida era ruim, a gente achava que... Porque a gente foi num restaurante polonês em São Francisco, e a comida foi horrível. A nossa expectativa era coisa horrível. Chegamos amando a Polônia, amando a comida polonesa, aprendemos coisas que não sabíamos antes. Então, viajar sempre abre a sua mente. Se você não pode viajar, há culturas dentro da América. Número 6, promova um espírito de inclusão. Pequenas coisinhas podem fazer grande diferença. Quando você recebe pessoas de diferentes culturas na igreja, como é que você faz? A nossa tendência é fazer eles que se tornem como a gente, comer a nossa comida. Vamos tentar aprender com eles também. Esse espírito de inclusão. Eu poderia falar mais sobre isso, mas o tempo já passou. E mobilize para impacto, ou seja, não unidade porque é moda, mas unidade por convicção. Não pelo poder, mas para prazer. É você entender, eu faço isso porque eu gosto de fazer, não é que eu estou fazendo isso porque eu quero uma igreja grande. Eu quero fazer isso porque eu entendo que esse é o prazer de Cristo, é o desejo de Deus para mim. E eu vou então fazer esse trabalho e saber que vai levar tempo, mas eu vou fazer porque é um compromisso que eu tenho. Com esses 7 compromissos vem 7 desafios comuns, e eu vou dar para vocês rapidamente os desafios e vou dizer para vocês como vocês superaram os desafios. O primeiro desafio é o obstáculo pessoal, ou seja, mudar a sua mente. A maioria das pessoas estão paradas aí. Então, a pessoa diz assim, não, eu nunca fiz isso, vai ser difícil, não vou conseguir, não penso que é certo, eu quero só trabalhar com brasileiro. Então, você tem que vencer esse obstáculo. Então, como é que você faz isso? Você tem que entender a sua experiência com o Ministério Multicultural. Tem algum tipo de experiência? Não tenho. O desafio é, qual é a minha chamada, quais são as pressuposições ou as suposições que eu tenho da minha chamada? Lembra que eu falei para vocês, eu sei que eu fui chamado para a América, mas eu achava que era só para portugueses. Eu tenho que trabalhar na minha mente para poder mudar as suposições do meu chamado. Como é que eu faço isso? Superando, examinando a minha vocação, a minha suposição à luz das Escrituras,
e do ambiente em que eu vivo. O que a Bíblia fala sobre multiculturalidade? Onde está a minha igreja? A minha igreja está em Framingham. Qual é a população de Framingham? Você começa a fazer perguntas. E uma vez que você descobre qual é o ambiente que Deus te colocou, o que a Bíblia diz, você vai começar a vencer esse obstáculo pessoal. O segundo é o obstáculo teológico. Como você interpreta as Escrituras à luz da missão da igreja? O desafio é a compreensão da missão da igreja. Como é que eu vou superar? Supero desafiando o princípio da unidade homogênea, comumente usado pelas igrejas. Deus nos chamou para ganhar o mundo. Deus não nos chamou só para ganhar brasileiros. Brasileiros faz parte do mundo. Nunca vai abandonar o brasileiro, porque eles fazem parte do cosmos. Mas o cosmos é maior do que só o Brasil. E se nós estamos aqui, se eu quiser só ganhar brasileiro, eu estava no Brasil. Se Deus me chamou para a América, é para ganhar todas as culturas que eu puder ganhar. E o Brasil é uma delas. Terceiro, obstáculos filosóficos. Como você pessoalmente vê o ministério multicultural e todas as questões éticas relacionadas a ela. E é isso que eu estou tentando trazer para vocês. Como é que você vai fazer isso? Supere examinando as Escrituras e, novamente, desafiando suas posições filosóficas. Ou seja, posição filosófica é o que eu penso sobre isso. Quando a gente fala de filosofia, e a palavra é muito complexa, mas quando eu falo de suposições filosóficas, é o meu pensamento a respeito de alguma coisa. O meu pensamento a respeito de alguma coisa, se for bíblico, é uma suposição teológica. Se for a respeito da vida, é uma suposição filosófica. Então, eu tenho que começar a pensar, como é que eu penso a respeito de multiculturalidade? Importante entender os modelos de inclusão, porque os americanos, eles falham muito nisso, mas nós não podemos falhar. Olha os 3 modelos de inclusão. Nós e eles. Esse é uma exclusão intencional. O problema de tradução com a headphone é que ela é uma inclusão intencional. Nós e eles. Nós é quem fala inglês, eles é quem está com o radinho no ouvido. Muitas vezes, igrejas americanas, elas tratam as etnias dessa forma. Vocês vêm para cá, nós e vocês aí. Isso é uma exclusão intencional. Existe um segundo tipo de inclusão, que é eles em nós. Então, muitas igrejas americanas fazem isso. Vocês dois que estão agora para trabalhar numa igreja americana, tem cuidado para não acontecer isso. Porque eles em nós é o seguinte, ok, nós estamos aqui, eles podem vir e eles estejam conosco. Então, eles entram para estar conosco. A maioria das igrejas americanas, essa é a visão, porque vamos entender que esse é o país deles. Nós estamos vindo de fora. A maioria das igrejas americanas multiculturais, elas trabalham nesse modo de inclusão. Algumas trabalham em nós e eles. Nós e eles, basicamente, a igreja americana que faz nós e eles é o seguinte: nós estamos aqui, eles estão tendo um culto lá embaixo, numa outra classe. Nós estamos aqui, eles vão ter um culto à tarde, às 3 da tarde. Nós estamos aqui, eles vão ter um culto na sexta-feira de manhã. Isso é nós e eles. Eles em nós é o seguinte: não, nós queremos que eles estejam aqui, eles estão aqui, mas eles têm que se assimilar a gente, porque, e é entendível novamente, esse é o país dele. No Brasil, as igrejas brasileiras fazem o mesmo com as pessoas de outras etnias, e é normal, não é errado, mas é a forma que eles vão trabalhar, porque esse é o país deles, nós é que chegamos aqui, e a gente tentar acusá-los ou achar que eles estão errados, é utopia da nossa parte. Mas nós somos diferentes, nós também somos imigrantes. E o que eu estou propondo é, nós imigrantes que viemos para cá, criar um ambiente multicultural, que é o terceiro sistema de inclusão. Nós somos um. Então não é mais nós e eles, nem eles e nós somos um. Bem, novamente, não estou dizendo que igrejas americanas não podem chegar aí, mas para eles é mais difícil, porque eles são a maioria, esse é o país deles, etc. Mas para nós, esse é o alvo. Nós somos um. Então não interessa se você e por isso que, para ser um, eu acho que o inglês é o que unifica. A visão e o inglês traz essa união. Outros problemas que a gente tem que lidar quando a gente lida com igreja multicultural é o problema do indocumentado. Como é que eu vou lidar, por exemplo, a nossa igreja na Califórnia? Eu não sei como é aqui. Na Califórnia, de acordo com o estado da Califórnia, ninguém pode fazer parte de uma diretoria que não for documentado.
Então, isso cria uma dificuldade, porque muitas pessoas qualificadas na igreja não poderiam, e se a gente não tiver cuidado, eles podem achar que isso é discriminação. Mas se a gente começar a ensinar e mostrar, a gente tem que lidar com isso. Como é que a gente pode lidar com a parte ética da parte indocumentada? Como é que a gente pode orar sobre isso? Isso aí é um outro assunto que levaria... Eu tenho o livro que eu escrevi lida com isso. Eu escrevi um livro chamado Trump Desconhecido, que lida com alguns pontos principais, e tem um capítulo só sobre imigração. E eu falo sobre isso, e se você quiser adquirir, está ali. E eu não tenho tempo para entrar nisso, mas é muito importante entender esse negócio de imigração, porque muitos brasileiros falam sobre imigração sem entender. Você tem que entender a história da imigração, aonde chegou isso. Uma vez que você entende, você vai entender por que o americano pensa da forma que pensa. Em vez da gente acusar, a gente tem que entender que nós estamos num país que nos recebeu e que imigração não é um direito nosso, é uma bênção que foi nos dada. E que você não pode dizer, é o meu direito, não é o nosso direito. Isso não é o nosso direito, isso foi uma bênção outorgada para nós, que veio de Deus, mas que também muitas pessoas lutaram para que chegasse até a nós. E quando a gente começa a entender isso, muda totalmente a nossa mente. Novamente, se você quiser, amanhã eu vou trazer o livro aqui no culto, pastor, se alguém quiser. E eu tenho um capítulo, não é muito longo, eu tentei escrever esse livro, a editora no Brasil disse assim, escreve em menos de 100 páginas, porque se escrever mais de 100 páginas, o pessoal não lê. E eu consegui escrever 10 capítulos em 100 páginas, muito fácil de entender. E o capítulo de imigração é muito chave para você entender sobre isso. Está em português, foi escrito em português, o Trump Desconhecido. Obstáculos práticos, importante nisso, como a diversidade funciona na vida da igreja e no seu próprio ministério. Isso vai mudar a igreja toda, você vai mudar. Para fazer esse trabalho, é um trabalho que vai levar tempo, mas que vai afetar a igreja. Pergunta, pastor, o senhor perdeu algumas pessoas nesse processo? Perdi. Algumas pessoas, nós perdemos nesse processo. Hoje, um brasileiro que chega lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e quer uma igreja totalmente brasileira, talvez não vai sentir-se bem na nossa igreja. A pessoa que vem para a nossa igreja, ela vem porque nem todos vêm para a igreja entendendo a visão multicultural. Assim que ela chega, se ela ficar ali um pouquinho de tempo, se ela tornar membro, ela tem que abraçar essa visão. Se ela vai vir por outras razões, ela vai vir pela estrutura da igreja, etc., mas para ela ficar na nossa igreja, ela tem que entender isso, tem que aceitar isso. Porque daqui a 2 semanas o culto vai ser multicultural, e ela não pode simplesmente dizer, eu vou ficar em casa. Então a gente perde pessoas, mas eu acho que o que a gente ganha é mais do que a gente perde. O ganho a longo prazo é maior. Você perde, mas também ganha. E você ganha pessoas que vão trabalhar contigo no mesma visão. Supere, como é que você vai superar isso? Você tem que ser intencional, paciente, aprender com seus erros. Erramos, o que a gente pode fazer diferente? Aprender com seus fracassos, com mal entendimentos, algumas questões práticas, qual é a ênfase que nós queremos seguir, que tipo de música nós queremos desenvolver na igreja, equipe de trabalho. Lá, por exemplo, quando qualquer preletor que vem na nossa igreja pregar, americano, por exemplo, o americano vê, a maioria da igreja são brasileiros, então eles têm a mania de falar assim, vocês brasileiros, eu já aviso para eles, nunca trate a gente como brasileiros. Eles já sabem disso, porque eu falo assim, nem todo mundo é brasileiro. Tem pessoas aqui que não são brasileiros, porque geralmente o americano vem pregar num culto multicultural, ou um missionário. Se você for falar, não trate a igreja como brasileiro, porque não é dessa forma. Nós falamos, todas as pessoas sabem, nós não somos uma igreja brasileira, nós somos uma igreja que tem muitos brasileiros, mas nós somos uma igreja multicultural. Isso é importante, você estabelecer essa cultura. Obstáculos interculturais, entenda a diferença de culturas e os desafios em uni-las. Às vezes, quando você está lidando com diferentes culturas, não é fácil para unir. A forma a gente vai superar vivendo os princípios das Escrituras. Alguns desafios culturais, normas e práticas culturais, isso acontece até mesmo entre diferentes regiões do Brasil. Eu não consigo nem cheirar piqui, para mim piqui não dá, mas o goiano, piqui para eles é muito importante. Se não tiver piqui no céu, não é céu. Bem,
A gente tem que entender isso, tem que entender no próprio, quando você lida com pessoas de várias culturas, você sabe disso, dentro do Brasil. Quanto mais quando você está lidando com pessoas de culturas totalmente diferentes. Os hispanos fazendo os tamales dele, ou no caso de El Salvador, que faz a pupusa. E você entender, ok, você não pode simplesmente dizer, isso não presta. Você tem que entender, lidar com tudo isso. Comida é chave, casamento. Quando agora você está com uma igreja multicultural, significa que possivelmente o seu filho vai casar com uma pessoa de diferente cultura. Você está preparado para isso? Se o seu filho casar, por exemplo, não com um brasileiro, casar com um americano, casar com um hispano, casar com African American. A minha filha casou com uma pessoa negra. Nós estamos ok com isso? Você tem que entender isso. Meu filho casou com uma goiana, criada aqui. Minha filha casou com African American, negro-americano. Quando você lida com multiculturalidade, você tem que estar preparado para tudo. E você tem que estar ok com isso. E a demonstração de Paulo em 1 Coríntios 9 é importante. Você lembra que Paulo falou em Coríntios 9? Olha, para ganhar o evangelho eu fiz de tudo para ganhar todos. Eu fiz-me como romano para ganhar romano, eu fiz judeu para ganhar judeu. Isso não é se comprometer com princípios. É simplesmente o modo de ação. Abra mão dos seus direitos e preferências. Estenda-se aos outros, não seja dogmático, flexibilidade e discernimento. E na última página, mais 2 obstáculos relacionais. Entenda as diferenças nas pessoas, aprenda a lutar pela unidade, supere pela busca da unidade, como em qualquer outro grupo de pessoas. Novamente, questões relacionais, não uniformidade, todo mundo não tem que ser igualzinho. Não unanimidade, todo mundo não tem que falar a mesma língua, no sentido de concordar. Mas unidade, muitas partes diferentes unidas em um propósito. E por último, obstáculos espirituais. Para mim isso é chave, por isso que eu termino com isso. Entenda que o inimigo sempre se oporá à unidade. Na nossa igreja eu descubro que toda vez que eu falo de um assunto, o assunto que eu falo é o assunto que mais o inimigo luta. Nós acabamos uma série sobre relacionamentos e casamento de 6 semanas. Durante essa série, o que levantou de casais com problema não foi fácil. Porque a gente estava falando sobre esse assunto. E o inimigo se levanta. Mas quando ele se levanta é para ele cair. Agora nós começamos com adoração. Começamos semana passada. Nessa semana mesmo já tivemos áreas na parte de louvor da igreja, com alguns membros se levantando. A gente sabe que o inimigo não está satisfeito. Mas quando você se levanta para fazer um trabalho desse, você sabe que o inimigo vai se opor. Então entenda um pouquinho sobre guerra espiritual. Entenda um pouquinho, quando eu digo guerra espiritual, não estou falando nada que não é bíblico. Eu estou falando da guerra espiritual de Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra potestades, principados nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. É algo espiritual. Estamos lidando com coisa espiritual. Não pode ser feito na base carnal. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus, para destruição das fortalezas. Haverá alguns ataques espirituais, batalhas bizarras que vão acontecer, desânimo, distração, ataques pessoais, e são obstáculos espirituais que vão acontecer, mas que, se Deus é por nós, quem será contra nós? E se nós estivermos num propósito, Deus vai nos abençoar. Bem, eu entreguei tudo que eu achava que vocês poderiam receber no tempo que foi me dado. Eu queria dar oportunidade, pastor Laércio, para qualquer pergunta, para terminar. Pergunta e resposta. Q&A. Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa que não ficou bem claro? Novamente, a dissertação foi uma dissertação longa e o nosso processo é um processo longo. É impossível dar para vocês tudo em 3 horas, mas tentei resumir o máximo. Sim. Tem Pastor, eu entendi muito bem e muito obrigado pela apostila que vai ser mais esclarecente para cada um de nós. Mas a minha pergunta é que não entendi muito bem
me diz o horário do culto do Senhor, e esse não entendi muito bem Hoje? também. Hoje. O horário do culto hoje o horário oficial da igreja é culto das 9h30, Certo. 11h30 e 3 da tarde. São cultos. São 3 cultos. O culto de 3 da tarde hoje está sendo a sexta, porque houve uma mudança na liderança do hispano. O hispano, né? Certo. Mas oficialmente é 9h30, 11h30 e 3 da tarde. 9h30 é 9h30 o culto é em inglês, Inglês. 11h30 em português, 3 da tarde em espanhol. Tudo bem, tá ótimo. Quando Obrigado. nós temos culto multicultural, nós nos reunimos às 10h30. Nós fazíamos às 10 porque o culto em português era às 11. Então era fácil trazer para isso tudo é flexibilidade. Nesse ano nós passamos o culto em português para as 11h30, era às 11. Então o culto multicultural sempre era às 10. Mas uma pessoa que está acostumada a vir às 11h30 para vir às 10 é puxar muito. Então quando a gente faz multicultural, a gente faz o seguinte, a gente faz 10h30, mas 9h30 tem um breakfast na igreja. E geralmente no culto multicultural é um breakfast caprichado. Hã? Multicultural. Então, o que acontece, 9h30 tem um café da manhã, e a pessoa vai chegando, e ela vai sentando, e aí vai enchendo, o hall vai enchendo, e quando dá 10h25, o counter vem, no nosso refeitório tem uma televisão enorme, o counter bate, as pessoas sabem que está na hora, 10h30 começa. Hoje. Oi, sim. Pastor, o senhor foi bem claro em relação a como você mantém a unidade nos cultos separados. Agora, a minha pergunta é mais em questão ao processo de vetação de liderança. Porque se você tem um cara que é arminiano pregando um culto e um calvinista no outro, no futuro a gente sabe que isso pode dar isso aí problema. é outra coisa. A unidade teológica é única na nossa igreja. Mas aí a minha pergunta é, o que o senhor fez ao contratar esses líderes para poder garantir essa unidade teológica? O líder tem que crer o que eu creio. Fundamentalista. No caso nosso, isso é a chave. Então, o líder, por exemplo, nós estamos dando aqui com a Convenção Batista, vocês têm que lidar com pastores batistas, com líderes batistas, ou pelo menos líderes que vão abraçar a doutrina batista, não tem outra coisa. Você não pode pegar um pentecostal e colocar, porque você vai ter um problema. E se fosse pentecostal, você não podia botar um batista, você não podia, o presbiteriano não tem como. Então, é importante que isso seja essa chave. A igreja precisa ter uma cara, né? uma visão. E todo mundo tem que abraçar essa visão. Então, não tem condição de fazer isso. Claro, isso é muito claro. Não só, está escrito, a pessoa que trabalha na nossa igreja, ela tem que abraçar a visão da igreja, o credo da igreja, o propósito da igreja, os valores da igreja. Não tem um estatuto. O estatuto já é mais um pouquinho complicado, porque o estatuto lida com outras coisas. Mas, por exemplo, no nosso caso, nós temos algumas doutrinas básicas, que é importante para nós. Então, é o nosso doutrina básicas. Está lá. Os valores é um pouquinho diferente. Core values é diferente. Our belief, our core values, our purpose and our mission and our vision. Purpose and mission is interchangeable. Tudo está escrito. Tudo está escrito. Então, isso aí não tem como, porque senão você vai ter problema. A unidade é importante. Só uma pergunta. Pelo que eu entendi, isso tinha um processo de 10 anos para ser um culto só em inglês, correto? Não. Estamos num processo. Começou, eu queria fazer em 5 anos. Já estamos no 7º. Eu sei. Então, no período de 10 anos, depois disso, vamos dizer que já chegamos a 10 anos, seria o culto só em inglês, é isso que eu entendi? Não é culto só em inglês. O culto principal da igreja. Hoje, por exemplo, todo o trabalho com jovens é em inglês, todo o trabalho com crianças é em inglês. Se uma pessoa vem para mim assim, pastor, mas eu quero que meu filho aprenda português, ensina em casa. O propósito da igreja não é ensinar português. A igreja não foi chamada por Cristo para ensinar português. Eu digo para eles, a igreja foi chamada para fazer discípulos. Nós queremos fazer do seu filho discípulo. E a língua que ele entende melhor para que possa se tornar discípulo é em inglês. Então, nós na igreja vamos ensinar a ele a palavra de Deus na língua que ele melhor entende. E como a língua que ele melhor entende é o inglês, nós vamos fazer em inglês. Mas eu quero que meu filho aprenda português. Esse não é o trabalho da igreja. Então, nós já fizemos essa transição toda já, para todas as coisas importantes da igreja,
o que sai da igreja, nosso website, ele está nas 3 línguas, mas o inglês é a principal. O nome da igreja é Message of Peace, a gente não usa muito mensagem de paz. O sign da igreja está todo em inglês, só tem o horário do culto em português. Essa mudança já aconteceu. O meu alvo é que um dia o culto principal seja somente em inglês, que é o domingo pela manhã. Isso não significa que não vai ter culto em português, significa que o culto principal, onde todos se reúnem, será em inglês. Esse é o alvo, não estamos lá ainda. Quem mais? Também não sei se vai ser em 10 anos. A questão da flexibilidade, gente, eu não posso forçar uma coisa, é o alvo. Estamos caminhando para lá e estamos aprendendo, mas o que está acontecendo já é bom. O que eu tenho visto, por exemplo, eu falei para vocês, eu disse que eu quero ensinar o que aprendemos com erro. Quando chegou no 5º ano, nós fazíamos um culto multicultural por mês. No 5º ano, em outubro, éramos para preparar a igreja para, em janeiro, começarmos já a ser o multicultural principal. O culto português ia para outro momento, o espanhol ficava à tarde, o brasileiro podia escolher entre sexta, sábado, domingo à noite, para ter em português, mas o da manhã seria em inglês. Naquele momento, minha esposa ela me colocou, Deus a usou para mostrar para mim que se eu fosse em frente, ia trazer mais danos à igreja. E que eu precisava de fazer a igreja participar. Então, eu trouxe para a igreja, a diretoria da igreja estava pronta, a diretoria da igreja falou para mim, pastor, pode ir que a gente está atrás do senhor. Os líderes da igreja, com exceção de 2 pastores leigos, 2 pastores estavam resistindo. Mas como esses 2 pastores estavam resistindo, eu sei que eles têm influência. Então, a gente resolveu colocar para a igreja. Fizemos uma reunião e falamos, olha, vocês sabem que a gente está trabalhando 5 anos nisso, janeiro começa, queremos saber o que vai acontecer. E queremos que a igreja nos ajude. E trouxemos a opção, ok? A opção é, vamos em frente. A opção 2, damos vamos retroceder um pouquinho. Vamos mudar o culto do inglês, vamos aumentar um pouquinho o tempo do culto em inglês, porque ele está sufocado, passando o culto em português às 11h30. E vamos trabalhar paralelamente e vamos esperar um pouco mais tempo, para que o culto em inglês cresça. 48% da igreja votou para irmos em frente. 52% votou para voltar, retrocedermos um pouquinho mais. Ok, nós entendemos que nós oramos, falamos, Espírito Santo, a decisão será sua através da igreja. 52% votou, nós fomos em frente. Eu fiquei muito chateado com isso, decepcionado, porque retrocedeu a minha visão. Mexeu com a minha tese. Se você ler a minha tese claramente diz que no 6º ano tinha que acontecer isso. E, poxa, mexeu comigo. Mas a verdade é que esse ano tem sido um dos melhores anos na transição. Os brasileiros, a igreja brasileira tomou um porte diferente, ficou mais segura, eles estavam com medo de perder a identidade, a igreja está crescendo mais, muitos desses brasileiros optaram a vir para o culto em inglês, e agora é a igreja que me pede, pastor, vamos fazer multicultural, está tendo pouco multicultural, então a gente está vendo que Deus está nisso, então essa flexibilidade é importante nesse processo, por isso que eu digo que eu não sei se será em 10 anos, eu espero que seja menos, mas não sei. Obrigada pela palestra, está sendo muito boa. Obrigado. Um estudo muito bom. Então, a minha pergunta é como é trabalhado assim para a união ser genuína na igreja? Começa do púlpito, começa a forma que a gente molda a união. E a perfeita unidade na igreja, não. Mas há uma boa unidade. O povo se ama, a gente ora muito junto, a gente come junto. Por exemplo, no culto multicultural, esse fato de ter esse breakfast antes é excelente, porque o pessoal, uma coisa é o almoço é legal, mas o almoço leva muito tempo e é muita comida. O breakfast é a coisa mais rápida. A pessoa pega um pão de queijo, a pessoa pega um donut, a pessoa pega senta e conversa. Isso tem trazido a igreja mais junta. Os grupos de conexão, eu não tenho tempo para falar do grupo de conexão, mas
Na nossa igreja, grupo de conexão é a chave. E eu faço vídeos, eu preparo vídeos, eu mostrei aos pastores ontem o tipo de vídeo que a gente prepara. Se você for na nossa página, você vai ver lá. A gente tem um aplicativo, se você quiser, vai no Apple Store ou no Android, você pega lá, Message of Peace Church, você pode abaixar o aplicativo da igreja. Ali tem as mensagens, ali tem os grupos de conexão. Mas os grupos de conexão, ele não só serve para o evangelismo, mas trazer a unidade. A igreja começa a se conectar. É uma conexão um com o outro, conexão com Deus e conexão com a comunidade. São vários aspectos que faz essa unidade. Então, na nossa igreja, na Celebration, né, a nossa identidade uma das nossas identidades é o culto bilíngue. Aí o irmão disse que o culto bilíngue seria o B, mas não poderia ser o C, né? Então, na minha opinião. Por quê? Porque o culto bilíngue, você está lidando com duas línguas, você está lidando com português e inglês. Então vocês sempre vão alcançar, vocês estão limitando. Primeiro, para vocês não é. Para vocês não é porque vocês estão acostumados, mas para quem vem de fora é confuso. Mas vocês estão acostumados, leva um tempo para acostumar. Mas para quem vem de fora, vocês querem alcançar o mundo, né? Para quem vem de fora é confuso. Vocês estão alcançando brasileiros americanos. Então é bom para a nova geração, porque eles estão entendendo as duas línguas, mas os amigos deles, que não falam português. Então é bom agora, está trazendo energia, mas eu acho que vocês vão ficar limitados se vocês fizerem do B ou C. Vai ser uma boa igreja bilíngue, bicultural, não multicultural. Sempre será uma igreja brasileira falando o inglês também. Mas sempre será uma igreja. Se é essa a visão de vocês, tudo bem. Se o C de vocês é ser uma igreja brasileira, alcançando pessoas que falam inglês, pode ser que esse seja o C. Mas não é igreja multicultural. Foi por isso que eu estou falando o que eu estou falando. É bom, estão no caminho certo. Mas se você fizer dele o C, você será uma igreja brasileira que opera no inglês. Mas sempre será uma igreja brasileira. Isso não é multiculturalidade. Mas é o caminho para lá. Minha opinião. Então não pergunta. Sua cota essa daí é a última, viu, Eladio? Essa cota aí é a última. Claro que tem. Poxa. Claro que tem. Por exemplo, brasileiro tem ideia que comida americana não presta, né? Porque a gente começa a falar assim, peraí, como é que não presta? Se você fizer um hambúrguer gostoso, é legal. Então a gente usa muito hambúrguer quando faz coisa com jovem e tal. Ok, hambúrguer é comida americana. A comida brasileira é boa, mas quando a gente faz culto multicultural, a gente fala, gente, a comida brasileira é boa, mas entende que nem todo mundo gosta de arroz e feijão, nem todo mundo gosta de quiabo. Então, se a gente vai fazer um culto multicultural, ok, queremos fazer uma comida brasileira, porque a maioria são brasileiros, os voluntários são brasileiros, vamos fazer frango, que todo mundo, frango, qualquer cultura, frango, arroz, mas entende que, pasta, não, picanha a gente não fala, porque picanha é uma coisa brasileira, mas carne não é, carne é normal, então para que falar picanha? Vamos fazer um churrasco, barbecue, para que falar Brazilian barbecue? Quando eu falo Brazilian barbecue, eu tô focando uma cultura acima de outras. Pode ser até churrasco. Eu falo, olha, we're gonna have some barbecue, uma salada, vai ter um arroz. Pô, no dia de hoje, a nossa igreja, nós fizemos o plano de Daniel. Então, a nossa igreja é muito consciente na área de saúde. Eu eliminei da igreja, desculpe, eu vi aqui que tem, mas eu eliminei da igreja refrigerante. Na nossa igreja não pode servir refrigerante. A gente não serve refrigerante, então eu tirei a Coke Machine, eu não encorajo refrigerante, porque eu quero a igreja mais saudável, né? Então eu falo assim, gente, vai fazer arroz? Faz um arroz. Vamos lembrar que tem pessoas de outra cultura que arroz branco já não come mais no dia de hoje. A nova geração, ela pensa diferente. E a nova geração come diferente. Eles estão preocupados com saúde. Então, toda vez que tem arroz, vamos ter brown rice também.
Ok, e olha, quando nós começamos com brown rice, na nossa igreja, era só um grupinho que comia, eu, Tereza e mais uns 3 ou 4 pessoas. Hoje, metade da igreja, quando faz brown rice, quer o brown rice. Porque eles aprenderam que o arroz integral faz bem. E hoje, metade da igreja quer. É questão só de ensino. Então, a questão de comida é só não... Pode ter comida brasileira sem promover que é brasileira. E o bolinho de bacalhau seria uma benção, mas é caro o bacalhau, a benção. É muito caro, mas seria muito bom. Eu terminei. Mas a comida é importante. Então, não é que a gente pode comer comida... A comida, por exemplo, às vezes nós temos um grupo de el-salvadorenhos, né? Então, eles querem fazer a comida popuça. Ok, faz popuça quando foi... Não faz popuça quando é todo mundo, porque ninguém entende o que é isso. Mas eles têm comida em El Salvador que é bem parecida com outras culturas. Então, a gente fala, pode fazer a comida salvadorenha, mas que tem a ver com... O chicharrón é forte pra caramba. E vigiar, né, pastor? Esse negócio de comida é uma bênção, mas pode ser um problema também de dissensão, né? Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Josias. Eu e Tereza somos gratos a Deus por estar aqui com vocês. Obrigado por tudo. Você encerra aí, meu? Orar para esse cara aí. Orar para esse brother aí. Suspende o torresmo. Gente, a gente quer agradecer a presença aí do pastor Fernando, a sua esposa, muito obrigado. Vocês foram abençoados, gente, valeu a pena? Uma salva de palmas aí, então, para o palestrante, a sua esposa. A gente realmente louva a Deus, né, pelo privilégio de ter isso, mais uma vez, sem querer ser chato, né, ressaltando a bênção que é a BCNI nas nossas igrejas brasileiras. Isso foi possibilitado pelo plano cooperativo, por isso a gente encoraja todos a participarem, né? A gente fala assim de juntos sermos melhores, e contribuindo junto a gente é melhor ainda. E a gente pode, né, viabilizar aí pessoas de alta qualidade, como o pastor Fernando esteve aqui, e eu espero, né, no planejamento que a gente teve aí, na verdade o Lierte que acabou correndo com tudo, né? Ele que executou aí a boa parte disso, mas no tempo de planejamento, um dos nossos principais objetivos é levar os pastores, os líderes de igrejas brasileiras a questionarem qual é o meu próximo passo, como é que eu enxergo o futuro. E eu tenho certeza que Deus usou o pastor Fernando não para impor, é assim que tem que ser, mas para, né, através do Espírito Santo, levantar essas indagações, porque a gente não pode viver só de aqui e agora, ou pior ainda, de passado. Infelizmente, tem muita gente vivendo de passado, de dores do passado, coisas do passado, e Deus está dizendo, move on. Então, eu acho que esse era o objetivo, eu acho que foi cumprido, de a gente, né, pensar o futuro da nossa igreja, pensar o futuro da missão que Deus tem para nós aqui, especificamente aqui na Nova Inglaterra e nesse país. E eu tenho falado por aí, representando nós brasileiros, mas representando o Kingdom, né? Eu agora sou funcionário da BCNI, estou trabalhando com desenvolvimento de liderança pastoral, e eu tenho falado nas reuniões com, principalmente americanos e outros éticos, olha, parem de enxergar nós os éticos, como um campo missionário apenas. Comecem a nos ver como a força missionária que vai alcançar esse país para Jesus. E eu creio nisso. Nós, os nossos filhos, os nossos netos, fomos enviados aqui porque Deus ama o povo daqui e quer alcançá-los através de nós. Amém? Vamos orar. Queria convidar o pastor, a sua esposa a estarem aqui. Vamos orar, encerrando. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Muito obrigado pela presença aí. Lierte, muito obrigado aí por nos acolher. Igreja de Framingham, muito obrigado. Vocês foram, como sempre, maravilhosos. Uma salva de palmas aos nossos anfitriões. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela comida, né? Próxima vez vai ser só legumes, né? Não tem mais churrasco, não sei o quê. Vocês ficam aí que eu vou lá no Terra Brasília comer carne lá, não, brincadeira.
Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, gente. Pai, nós te agradecemos pela vida desse homem, pela vida desse casal. O Senhor os levantou para serem missionários aqui nessa terra e, de certa forma, representando a nossa pátria, mas, acima de tudo, representando o reino. E, Pai, o Senhor tem levantado brasileiros como ele, e eu tenho certeza que as palavras dele, através do seu Espírito Santo, tocaram nos nossos corações, inspiraram pessoas aqui, para que a gente realmente abrace o reino, a missão que o Senhor tem para nós, sem nos limitarmos a bandeiras nacionalistas ou tal, mas que a gente esteja enxergando, conforme diz a Tua palavra, todas as tribos, povos e raças, porque a Tua palavra diz que muitos de todas as tribos, povos e raças virão Te adorar, Pai, se prostrarão diante do Cordeiro. Então, nós Te agradecemos por esse despertamento, por essa palavra, pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo aqui, que o Senhor continue a usá-lo amanhã, no dia de amanhã, leve-os em paz de volta para o lar, abençoa o ministério deles lá na Califórnia, ao redor do mundo, abençoa cada pastor representado aqui, abençoa a Tua igreja, Pai, aqui nesse local, para que saiamos daqui certos de que é o Senhor quem nos conduz, o Senhor é a nossa bandeira, e nós servimos ao Senhor com alegria e desprendimento. Muito obrigado, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, gente, Deus abençoe. Para quem ainda não se inscreveu, tem o almoço das mulheres ali na sexta-feira, né? Falamos